Fala, gente, tudo bem? Voltei mais uma aula nossa de geografia, tá? E basicamente isso, não tem muito o que falar não, tá? É só ressaltando que a aula vai continuar naquele formato de 20 minutinhos, deixa a moto passar, deixa o ônibus passar, não tá passando ninguém, é só começar a gravar que aí todo mundo começa a fazer um rally na rua da frente da minha casa. Então vão ser aulas de 20 minutos, né, mais ou menos, 25 minutos por aí, para facilitar com que vocês consigam assistir, tá bem? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. E tô no slide 2, vamos voltar, slide 1, pronto. A gente vai continuar falando de América, tá? Do continente americano. Só que hoje a gente vai falar da diversidade climática e riqueza botânica da América. Na verdade, a gente vai começar essa troca de ideias, tá bom? Riqueza botânica a gente vai ver na próxima aula, né? Entendendo como que as duas coisas se relacionam, mas eu já vou fazer aqui uns comentáriozinhos, tá? Vamos lá. A América é o continente mais alongado no sentido latitudinal. O que isso quer dizer? Vamos lembrar. Quanto menor a latitude, maior a incidência de raios solares, portanto mais quente. E quanto maior a latitude, menor a incidência de raios solares, logo mais frio. Repetindo, quanto menor a latitude, maior a incidência de raios solares, logo mais quente. Quanto maior a latitude, menor a incidência de raios solares, logo mais frio. Tá bem? Então, pensando do ponto de vista latitudinal, a América, sendo o continente mais alongado, ou seja, mais esticado do mundo, a gente consegue entender que vários climas, na verdade, vão se desenvolver nessas regiões que compõem a América. Tá? Então, o continente americano ele vai ter várias características climáticas, ele vai ter vários tipos de clima por conta, dentre todos os outros pontos que a gente vai listar daqui a pouco aqui, né, a sua extensão latitudinal. Lembrando sempre daquela relaçãozinha que eu acabei de falar. Quanto maior a latitude, mais frio. Quanto menor a latitude, mais quente. Quanto menor a latitude, maior radiação solar. Quanto maior a latitude, menor a irradiação solar. Tudo bem? Então vamos continuar. De um extremo ao outro do continente americano, a gente tem mais ou menos 15 mil quilômetros, uma imensa diversidade de zonas climáticas, como eu já falei aqui para vocês, e uma imensa variedade paisagística. Professor, como assim uma imensa variedade paisagística? Seguinte, um tipo de vegetação vai se desenvolver de acordo com o tipo de clima da região. E, ao mesmo tempo, o clima também vai depender da vegetação presente nessa região. Um exemplo é a Amazônia. A Amazônia, para existir, precisava estar ali onde ela está, com uma incidência muito grande de raios solares e todos os outros pontos que interferem ali. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a umidade desenvolvida pela Amazônia exista para que o clima equatorial presente naquela região se sustente enquanto tal. Tranquilo, gente? Então, quando a gente pensa que o nosso continente, que é o continente americano, ele é extremamente grande do ponto de vista latitudinal, o que vai significar que teremos várias zonas climáticas, uma diversidade muito grande de zonas climáticas, uma diversidade muito grande de climas. Obviamente, teremos vários tipos de vegetação, porque o clima influencia no tipo de vegetação que nós iremos presenciar. Beleza? Então, se tem muitos climas, muitas vegetações, muitos tipos de vegetações. Vamos embora. Condições climáticas na América. A variedade climática do continente corresponde à combinação de uma série de fatores. Então, esses climas, nessa variedade climática que eu falei para vocês, tem uma influência muito grande dessa extensão latitudinal. Mas, como eu também já havia apontado, não só esse ponto é fundamental, como tantos outros que se correlacionam e que configuram essas zonas climáticas como elas são, tá?
Por exemplo, extensão latitudinal, já falamos sobre ela. Proximidade com o mar, professor, não entendi. E aí, lembra do que a gente já conversou lá atrás? De um fenômeno chamado maritimidade. O que é esse fenômeno? Basicamente, diz que quanto mais próximo do mar você está, mais você recebe influência da umidade vinda do mar. E por que isso é fundamental? Pelo seguinte, a água é o maior regulador térmico do mundo. Ou seja, quanto mais próximo do mar, mais a sua temperatura vai ser estável, vai ser regulada. Tranquilo? Ou seja, teremos uma amplitude térmica mais baixa. Professor, o que é uma amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre as maiores temperaturas em relação às menores temperaturas. Tá? Ou seja, quando é uma região de amplitude térmica baixa, a diferença entre essas duas temperaturas não é tão expressiva. Agora, em uma região que está mais afastada do mar, que nós dizemos que sofre de um processo conhecido como continentalidade, que costuma ocorrer em regiões que estão no centro dos continentes, nós percebemos ali que essa influência da água do mar não ocorre tanto, que essa influência dessa umidade não está ali muito presente, ou nem está presente. O que isso significa? Que a diferença entre as maiores e as menores temperaturas será muito maior. Ou seja, teremos amplitudes térmicas muito maiores, muito mais expressivas. Tá bem? Então, essa relação de proximidade com o mar basicamente se sustenta nesses dois processos, maritimidade e continentalidade. Tá? O segundo ponto aqui é a altitude. Por que a altitude é tão importante? Pelo seguinte, conforme nós vamos avançando, conforme nós vamos subindo, percebemos que vai se desenvolvendo uma menor presença de gases atmosféricos que retêm o calor. Para ser mais específico, a cada 180 metros que você sobe, diminui-se 1 grau Celsius. Beleza? Por que, professor? Mais uma vez, porque conforme nós subimos, nós percebemos uma menor quantidade de gases atmosféricos, dentre eles o oxigênio. E por conta disso, temos uma menor absorção de calor, porque esses gases são os responsáveis por esse processo, por essa absorção. Se eles não estão presentes, não temos tanta absorção de calor, logo é mais frio. Tá? Então também influencia nessas características climáticas. Um outro ponto, as correntes marítimas. Professor, o que é corrente marítima? Corrente marítima é uma porção do oceano, beleza? Que tem uma característica de salinidade e de temperatura muito particulares em relação ao seu entorno. Ou seja, o mar, o oceano no seu entorno pode estar frio pra caramba, mas essa corrente marítima pode estar quente, como a corrente do Golfo, que é quente. E por quê? Porque ela guarda as características do seu ponto de origem. A corrente do Golfo, ela nasce ali no México, uma região de latitude mais baixa, maior irradiação solar, ou seja, mais quente. E a corrente do Golfo vai influenciar lá na Europa Ocidental, que é uma região de latitude mais alta, logo mais fria. E que se não fosse por essa corrente do Golfo, esses países europeus seriam muito mais frios do que são, tá? Então, corrente marítima é uma porção do mar, do oceano, que seja, né, que guarda características muito particulares de salinidade e de temperatura. Beleza? Respeitando os seus pontos de origem. Se nasceu em uma região quente, essa corrente marítima vai ser quente. Se nasceu em uma região fria, essa corrente marítima será fria, tá? E conforme ela vai passando pelas regiões, aí ela vai mudando um pouco as suas características. Mas, de maneira geral, elas mantêm, né, as características mesmo dos seus pontos de origem. Beleza?
Obstáculos orográficos. O que isso quer dizer? O seguinte, orográfico nos remete a relevo. Presta atenção. Você tem aqui um morro muito grande, tá? Esse tem uma massa de ar aqui. A massa de ar, ela não vai atravessar o morro. Ela vai subir esse morro. E aí, lembra do que a gente falou aqui, ó, em altitude. Conforme ela vai subindo, a cada 180 metros, ela perde 1 grau, né, 1 grau Celsius, ou seja, vai ficando mais frio. Conforme essa massa de ar vai subindo, ela vai ficando mais fria, ela vai sendo resfriada. E massa de ar frio tem menor capacidade de reter vapor d'água, de reter umidade, beleza? Logo, ela vai subindo, vai se resfriando e vai perdendo essa capacidade de conduzir vapor d'água, de conduzir umidade. O que acontece, conforme ela vai subindo e no ponto mais alto desse morro, dessa montanha, começa um processo de precipitação, ou seja, chuva. Quando essa massa de ar desce para o outro lado desse morro, dessa montanha, ela desce mais seca. Beleza? E influenciando o clima da região que está aqui embaixo. Enquanto sendo uma massa de ar agora mais seca. Então levando secura para essas regiões. Tá? Então, como que esses obstáculos orográficos eles podem e interferem nas características climáticas do continente americano. Tá? Professor, o que é massa de ar? Massa de ar é tipo uma nuvenzinha que eu vou falar agora. Aqui, ó, massas de ar. O que são massas de ar? São formadas a partir do processo de evaporação de água vindas de corpos hídricos, ou seja, rios, lagos, tá? De corpos de pessoas, de animais, de espécies vegetais, que é a evapotranspiração, tá? Tudo isso se soma e forma uma grande nuvem, que a gente chama de massa de ar. Se é uma massa de ar quente, ela é mais leve e ela sobe e conduz mais vapor d'água, ou seja, ela retém maior quantidade de umidade. Se é uma massa de ar frio, ela é mais densa, ela desce e tem menor capacidade de reter, de conduzir vapor d'água, ou seja, umidade. Tá? E as massas de ar, assim como as correntes marítimas, elas retêm, elas guardam as características dos seus pontos de origem. Ou seja, se uma massa de ar ela surge numa região quente e úmida, teremos uma massa de ar também quente e úmida, tá bom? E vão influenciando as regiões pelas quais elas passam. Deixa eu só ver aqui se está tudo certinho na gravação. Tudo certinho, tá, beleza. Vamos continuar agora, né? A gente vai ver agora com um pouquinho mais de detalhe cada um desses pontos que eu listei aqui para vocês. Extensão latitudinal, que é o primeiro, né? O continente apresenta 3 zonas climáticas. A zona quente, que é formada pela zona intertropical. Professor, o que é essa zona intertropical? É fácil. Lembra da linha do Equador? Que é o paralelo de 0 graus? A linha do Equador está na região do planeta que recebe mais diretamente raios solares. Ou seja, a região mais quente do planeta Terra. Então, a região que vai de 0 graus até mais ou menos 30 graus norte, 30 graus sul, é a região chamada de intertropical. É a região mais quente do planeta, tá? E lembrando que quanto menor é a latitude, mais quente é essa região, tá? É esse espaço. Então, a zona quente, que é formada pela zona intertropical, está ali, nessa regiãozinha de baixa latitude, justamente por conta dessa maior incidência
perpendicular de raios solares, tá bom? Segunda zona é a zona temperada, que é uma região um pouquinho mais acima, né, da região intertropical. Começa dos 30 graus norte e sul para cima, ainda até os 60 graus norte e 60 graus sul. Como tem uma menor irradiação de raios solares, ela é mais fria do que a região intertropical, tá? Então essa é a marca da zona temperada. E a zona fria, ela começa dos 60 graus norte e sul e vai até 180, vai para cima, o céu é o limite, tá? Vai até a última latitude que nós temos, tanto norte quanto sul, tá bem? Então é isso. Essas são as duas zonas climáticas, essas três zonas climáticas que nós temos no continente americano, tá bom? E que basicamente vão sendo estruturados a partir dessa maior incidência de raios solares ou menor incidência de raios solares. Show? Próxima. Proximidade com o mar beneficia as zonas costeiras, como já falamos aqui. Os oceanos moderam a temperatura, também já trocamos essa ideia, reduzindo a amplitude térmica, também já trocamos essa ideia. A distância em relação ao mar, continentalidade, quanto mais afastado do mar, nós dizemos que essa região sofre do fenômeno da continentalidade, tá? Menor umidade, mais quente e mais frio durante o verão e durante o inverno, respectivamente, tá bom? E provoca oscilações mais acentuadas na temperatura máxima atual. Exatamente isso. O que isso quer dizer é que nos momentos mais quentes, no verão, nós teremos temperaturas muito elevadas, e nos momentos mais frios, no inverno, nós teremos temperaturas menos elevadas, tá bom? Provocando climas de grande amplitude térmica, já falamos sobre isso, eu não vou repetir. E agora o próximo ponto é a altitude. E aí, quando eu terminar a altitude, eu termino essa nossa parte 1 e vou para a nossa parte 2, tá bom? Altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, já tratamos disso também. A cada 180 metros diminui-se 1 grau. Exemplo, Cordilheira Andina. E aí, quando a gente pensa na Cordilheira Andina, a gente tem que lembrar de um ponto muito interessante, está escrito aqui, que é o seguinte: por mais que esteja em uma região de latitude baixa, essa região vai ter um clima frio. Por quê? É isso. Você pode estar na linha do Equador. Se estivermos olhando para um ponto de grande altitude, aí temos que considerar aquilo que já tratamos. A cada 180 metros, menos 1 grau Celsius. Ou seja, pode estar na linha do Equador. Se for um relevo muito alto, ainda assim terá um clima frio, que inclusive tem nome, clima frio de montanha, bem indicativo, tá bom? Então é basicamente isso. Termino aqui a parte 1 e vou para a nossa parte 2, tá bom? Até daqui a pouco. Beijo!